No Viva Saúde de hoje, a gente conversa sobre doação de órgãos. Não sai daí, já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante. Nós vamos esclarecer melhor a doação de órgãos. Antes de apresentar os nossos convidados, quero agradecer aqui os apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. E agora sim apresentar então os nossos convidados, Dr. Péricles Brasil Espartalis, médico infectologista, e a enfermeira Karine Moraes Ferreira, membros também da Comissão Hospitalar de Transplantes. Muito bem-vindos aqui ao Viva Saúde para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Obrigada. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Vamos começar então falando sobre... eu quero iniciar falando que tem uma lei, que é a Lei 11.584/2007, que é uma lei que instituiu, então, oficializou, né, a doação de órgãos como lei, certo? E tem essa data no mês de setembro, que é o dia 27, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Importante data. Claro que é um assunto que a gente precisa conversar durante todo o ano, constantemente, mas qual a importância, na opinião de vocês, começando pelo Dr. Péricles, da importância dessa data, doutor? Bom, essa data define, ao meu ver, assim, é o início de um marco, né? Oficialmente, a ideia, a semente foi plantada, lembrando que em 99, né, foi registrado perante o Ministério da Saúde, se não me engano, nota número 604, isso sempre vem na minha cabeça, esse número, a questão do credenciamento dos serviços, né, do Ministério, expandindo aos hospitais, e falando a questão, né, de transplante a nível hospitalar. Bom, e a partir disso aí, a data 27 de setembro foi oficializado como a data Dia Nacional do Doador, né? E isso serve de estímulo, ao meu ver, a todos os brasileiros, né, que gravem essa data, porque é grandioso demais, assim, para a gente exemplificar com coisas pequenas, assim, né? Isso, ao meu ver, representa amor ao próximo, né, carinho ao próximo e esperança, né? Então, quando vem essa data, 27 de setembro, isso vem na minha cabeça, ou seja, amor a si, amor ao próximo e esperança. Então, eu gravo muito bem, porque a partir disso vem desencadeando processos de melhorias, né, que podem gerar mudanças, né, e, ao mesmo tempo, a expansão desse serviço, desse conhecimento, que deve ser levada para todos, né, comunidades distantes, estudantes. Sim. E assim por diante, né? O nosso dia a dia. Esse tipo de assunto deveria e deve, e quero acreditar que vai ser discutido numa mesa de almoço, por exemplo. Uhum. Né? É isso que quando eu imagino essa data, vem esses conceitos e essas informações para mim. Para ti, Karine, o que isso representa? Então, acho que o doutor falou basicamente bastante coisa, assim, mas eu acho que ela é uma data que a gente tenta sensibilizar a população, né? Então, assim como tem várias datas comemorativas, essa é uma data que a gente também precisa sensibilizar a população sobre doação. E aí a gente sabe que é um tabu falar sobre isso, muitas vezes. A gente já vem crescendo há muito, né, de pouquinho em pouquinho ao longo dos anos. Está um pouco melhor, mas ainda não é o ideal que a gente precisa ter, né, de conversa. E aí essa data, ela traz pra gente, vamos falar sobre isso. É nessa data que a gente fala, né? Sim, nesse mês que a gente consegue mobilizar as pessoas a falarem sobre esse assunto, né? E aí fora dessa data se torna um pouco mais difícil, né? Sim. Precisa ter essa data para reforçar. Para refletir, reforçar, assim como outras datas que também acaba que naquele mês que tem aquela data, tu consegue atingir um número maior de pessoas, né? Então, a doação de órgãos também parte desse princípio, assim, a gente tem uma data que a gente consegue sensibilizar a população para isso, né? O doutor falou de abordar esse assunto na mesa de almoço em família. Por que isso é tão importante? Bom, vamos lá então, ver se eu consigo explicar o mais objetivo possível.
Na medida que a gente discute mais alguns assuntos polêmicos e até desconhecimento de causa, eu acredito que a gente vai eliminando barreiras, né? Então, se eu colocar para o meu filho que sempre tem alguém precisando de algo, e desse alguém precisando de algo, incluindo órgãos, e que o processo de vida ele é cíclico, né? Alguns se despedem hoje, outros estão nascendo hoje, por que não termos o pensamento que é possível ajudar no momento em que né, quem sabe o ciclo está se encerrando, né? E será que é possível ajudar alguém ou estar disposto, como a Karine falou, sensível para que possamos ajudar? Eu acho que sim. Então, se a gente conversar e discutir isso em vários ambientes, escolar, universidade, entre os colegas, né, eu acho que fica um assunto assim, como é que eu vou dizer, gostoso, né, e mais fácil de a gente diluir os problemas e anseios e dúvidas e mitos e tabus e assim por diante. E também porque é importante que o doador ele manifeste à sua família que ele tem o desejo de ser doador de órgãos. É isso, né? É que hoje, para te ser um doador, né, quem decide isso lá no fim é a família. Né? Então, a família que vai decidir se vai querer ou não doar o órgão daquele ente querido. E aí, para isso, a gente, como profissional da área da saúde, que vai acolher essa família, que vai dar essa notícia para ela, a gente precisa entender o que esse paciente queria, né? O que esse doador queria em vida. Se ele era uma pessoa que gostava de ajudar o próximo, se ele já tinha falado sobre esse assunto, se ele era um desejo dele ser doador. E aí a gente consegue, de uma forma mais tranquila, mais amena, né, entrevistar essa família, né? Então, é muito mais difícil aquela pessoa que nunca falou, que não sabe, que a família não sabe os desejos dela, que a família não sabe o que ela era importante para ela, né? Então, é mais difícil a gente conseguir fazer uma entrevista efetiva, né, com esse doador. Isso é muito cultural, né? A gente, quando olha pro povo americano, assim, para os Estados Unidos, né, a gente percebe que lá é muito mais natural esse processo do que no Brasil. Isso é verdade? É assim mesmo? Realmente, a padronização, a repetição, né, a criação de protocolos e o próprio entendimento cultural da população faz com que isso, né, até entre os colegas, né, multiprofissionais, né, enfermagem, técnico de enfermagem, o próprio, como é que eu vou dizer, os colegas de diversas especialidades compreendem que esse processo é muito importante, né? Então, na medida, e o próprio familiar, né, ou seja, na escola eles estão discutindo esse assunto, né, estão sensibilizando a população. Desde cedo. Então, quando acontece uma situação que um ente querido vai para o hospital por uma causa lá, um AVC, um derrame, né, como a principal causa, né, o AVC hemorrágico, né, em torno de 55%, eles sabem que existe esse processo dentro dessa assistência que vai ser realizada no hospital, né? Então, na medida em que você traz a família perto desse processo, acaba sendo um pouco mais fácil de você conduzir esse tipo de coisa. E a família sempre presente, né? Então, isso torna-se algo um pouco mais fácil de se lidar, né? Não causando tanto desgaste à equipe, de maneira geral, e a família compreendendo passo a passo o que vai ser feito, como vai ser feito, de uma maneira, acho que mais natural, né? E isso eu acho que se torna um pouco mais compreensivo e flui melhor, né, o processo, né? Falando da doação de órgãos, então, quem pode ser doador? Eu sei que tem duas situações, assim, tem a doação em vida, né? E aí eu acho que a gente pode deixar para um segundo momento, mas falando daquela pessoa que está em fim de vida ou que veio a óbito, né? Qual é o perfil do doador? Quem pode efetivamente ser o doador de órgãos? Então, hoje... Posso falar, né? Pode. Então, hoje a gente não tem um perfil definido, né? Qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos, independente da idade, de qualquer patologia, enfim, né? A gente faz o diagnóstico, né? Porque a doação de órgãos
em paciente em óbito, ela é através de um diagnóstico de morte encefálica, que daí o doutor pode falar um pouco mais sobre isso depois. E aí é para qualquer paciente, qualquer idade, né? É um direito do paciente ter esse diagnóstico. E aí, a partir desse diagnóstico que a gente pode ou não abordar a família para uma doação de órgãos, né? E pegando esse gancho, se me permite, Elke e Karine, é o seguinte, a questão do diagnóstico de morte encefálica, né, é uma obrigação nossa por lei. Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico, né? Então, eu tenho que trazer isso para a família. Porque, assim, você vai me perguntar, existe dúvida quanto à morte cerebral ou morte cefálica? Não existe dúvida. A gente pode usar de artifícios, né? Existem os protocolos, os testes que a gente faz, para não entrar em detalhes que são bem complexos, né? Agora, não há dúvida quando a gente... Não há margem de erro não existe ponto. Isso. Isso também é uma questão que muito se discute, muito se pergunta. Não, mas será que ele estava mesmo morto? Sim, então não há dúvida quanto a isso. Então, a gente tem a obrigação de trazer esse diagnóstico. E antes que aconteça isso, em nenhum momento é colocado essa questão de doação à família. Né? Então, esse processo que se inicia com a entrada deste paciente a uma instituição, do exemplo Unimed, que nós estamos ali, ou outro hospital que é Conceição, na nossa cidade, o processo inicia ali, sabendo que o perfil desses pacientes, geralmente de causa neurológica, ou traumatismo crânioencefálico, ou paradas cardiorrespiratórias, né? Inicia-se ali o processo, onde entra a comissão atuando junto com o médico e assim por diante. Percebendo que o caso é extremamente grave, que poderemos ter um desfecho desfavorável, é acionado uma equipe, é avaliado em conjunto, uma equipe multidisciplinar, da qual já chama a família. Olha, a situação é extremamente grave, o que a senhora, como é que é a sua relação? E já começa a se discutir isso, para entender o perfil desse paciente, né? E na medida que as coisas vão caminhando e que o paciente vai se agravando, chega um momento que eu preciso ter o diagnóstico, ele está vivo ou não está vivo. Aí vem a questão da morte cefálica. Mas até então a gente conversa com a família, abre visitas na UTI, se discute a questão de cultural da família, crença, né? E somente depois do diagnóstico, da qual a família vem acompanhando, a gente comunica a morte do paciente e aí sim abre-se a questão da possibilidade de doação. Por lei a gente tem a obrigação, inclusive, de fazer esse questionamento. Mas somente isso ocorre após a confirmação da morte do paciente. É importante para o público saber que tem todo esse cuidado, esse critério, né? E esse respeito, né? Sobretudo, né? Sobre a família, sobre o paciente. Quando a gente fala de doação de órgãos, o que é possível doar? Uma infinidade de coisas. Mas a gente pode doar órgãos, tecidos, né? Pele, né? Córnea, fígado, pulmão, coração, rim, né? Então a gente tem uma infinidade de coisas, até doação de sangue, medula, né? Então elas também fazem parte de doação, né? Quando a gente fala em doação de órgãos, daí é mais voltada para essa parte da morte encefálica e doação de órgãos, né? Mesmo fígado, rim, pâncreas, pulmão, coração, né? Daí é essa variedade de órgãos. É interessante isso daí, né? Que a gente não consegue, às vezes, pegando o gancho da Karine, que foi bem feliz no que ela falou, a gente não consegue quantificar quantas pessoas podem se beneficiar com isso, né? Apesar de uma situação dessa, né? Então, se a gente pensar, vamos fazer um exercício aqui. Córnea, esclera, pâncreas, rins, nós temos 2, né? Pulmão, fígado, pele, para grandes queimados, né? Geralmente pensa, medula óssea. Agora tem uma outra questão que foi discutida muito, tendões, ligamentos e fáscias articulares. E ossos também, né? Ossos. Não é uma coisa que a gente faz aqui no nosso estado, exatamente, mas tem lugares que já fazem transplante ósseo, né? Coração e válvula. Então, quer dizer, veja a quantidade de possibilidades. Quantas pessoas podem ser beneficiadas, exatamente, né? E aí vamos lá para outra ponta, falando da fila de pessoas que estão esperando por um transplante de órgão, né? Como é que funciona isso, assim? Como é que é essa fila? Porque quem não vivenciou isso, muitas vezes não imagina como é essa condição, essa situação, né? São crianças, são adultos, pessoas que precisam, de alguma maneira, de um coração,
de um fígado, né? Desses órgãos todos que a gente falou aqui. Essa fila de transplante, né? Tem uma lista de espera, é isso? Essa demanda realmente é grande, como a gente pode imaginar? Sim, existe uma lista de espera, né, que é regulamentada pela Central de Transplantes, né, que é uma central que o Brasil inteiro tem, todos os estados, né. Aqui em Santa Catarina a gente tem a SC Transplantes, que faz essa regulação, né. E aí é uma lista grande, sim, né. Eu não sei te dizer números de hoje como está, mas eu sei que a fila, por exemplo, de córneas do nosso estado nesse ano ela é de 50 mil pessoas na fila. Coisa que há uns anos atrás a gente não tinha essa fila, e por conta da pandemia e da proibição de doação de córneas, né? Que ela ficou um tempo proibida. Durante um tempo? Isso, a córnea ficou, durante a pandemia foi proibido a doação de córnea, né? E aí a gente cresceu essa fila, então a gente agora está buscando, correndo atrás da fila que cresceu, e o estado ficou muitos anos sem ter essa fila. E de órgãos é a mesma coisa, a gente tem uma fila muito grande, e que às vezes quem está lá na ponta não é compatível com aquele órgão, né? Então tem todo um esse critério isso, também, né? Tem todo um critério por trás, uma regulação por trás que as centrais fazem, né? E só aproveitando nisso que a Karina falou, isso é uma questão muito interessante, a fila, quando fala assim fila, né? Como é que funciona? Primeiro é feito o diagnóstico e a necessidade desse paciente, vamos colocar. Então, eu fui perdendo vou dar um exemplo, que a gente fique mais fácil. Eu fui perdendo a minha função renal e estou necessitando de hemodiálise. Sou um paciente jovem e, conforme essas características que eu tenho neste momento, é colocado numa central, né? E quem regula, como a Karine falou, a central de transplante de Santa Catarina. Então, ela regula a prioridade. Exatamente. Daí, conforme o grau de necessidade, vai ser ranqueado esse paciente. E ele fica. Ele vai ser, por exemplo, feito exames de compatibilidade, ou seja, se preenche um banco de dados deste paciente. E isso também vai para nacional, os dados. Que não necessariamente ele vai receber um órgão, por exemplo, né, de Santa Catarina, ele pode ser de outros estados, desde que não tenha sido absorvido nesse estado. Daí a gente oferta para outro. Vamos dar exemplo. Surgiu a possibilidade de sei lá, falecer um paciente, a família foi positiva quanto à possibilidade de doação, conseguimos 2 rins, assim que em bom estado. Lembrando que rins podem ficar de 24 a 48 horas pós, né? Então é um bom tempo para a gente ter agilidade na questão do transporte, que é outro detalhe extremamente interessante. Sim, a logística para que aconteça isso. Se eu pensar que um pulmão eu tenho de 6 a 8 horas, como é que esse pulmão vai chegar em Porto Alegre, vai chegar né, que é o centro referência? Mesmo a gente tendo o L-ponto aqui, mas né, se for à noite, a gente sabe que tem essa estrutura máxima para atender. Mas vou imaginar esse caso, se for à noite. Esse horário não é só de chegada, esse horário, essa média, esse prazo, é que eu tenho que iniciar a cirurgia de transplante na outra pessoa, né, no outro paciente. Então, aquele paciente que vai receber, ele já tem que estar no hospital que ele vai transplantar. Então, você veja, a loucura é contra o relógio mesmo, né? E daí acontece, a central, ela, baseado nesse banco de dados, ela vai ver a questão de prioridade e compatibilidade e vai comunicar essa pessoa que vai receber. Caso não seja possível, naquele momento não teve compatibilidade, pode ser ofertado a outros estados. Então, isso acontece, assim como vice-versa também, né? Então, o que eu acho muito interessante é toda uma movimentação, uma estrutura disponibilizada pelo SUS, né? Isso tem que ficar bem claro, isso não é pago, mesmo a gente na instituição particular, né? Sim. Mesmo o paciente estando internado na instituição particular. Esse protocolo é feito pelo Sistema Único de Saúde, né? Então veja que interessante, tá? Isso conforta a gente, porque independente das questões burocráticas, o serviço vai ser feito. O serviço, ele prevê essa agilidade. Exatamente. Né? Claro, de uma maneira muito respeitosa, porque a gente está falando aqui de 2 pontas, né? O paciente que está aguardando
um órgão, né, compatível, que possa resolver a sua situação, mas também um outro lado, que é respeitando todo aquele momento do familiar que precisa todo tomar luto, a decisão. Né? Todo luto daquela luto, família, né? E eu sempre digo assim, e essa questão do luto, a gente tem que ser assim a ponta do iceberg. Porque assim, você tem que entregar esse corpo à família, né? E esse processo do explante, da retirada de órgãos, né, muito vai depender da família também. Vamos imaginar, vamos dar um exemplo, a família aceitou a doação, beleza. E aí assim, às vezes tem pessoas que moram em outras cidades, e até quando dá para esperar esse processo de vir médicos de fora, ou um avião no outro dia para levar um pulmão, um pâncreas, a família que vai dizer. Se ela falar assim, eu quero às 8 horas, que eu quero velar meu ente querido, nós vamos trabalhar para poder entregar às 8 horas esse corpo à família. Entendeu? Então aí nós vamos viajar de madrugada, o avião vai ter que descer aqui, alguém vai vir. Aí a gente não vai dizer, me desculpa, mas não vai ser entregue às 8 horas. Não. Nós vamos trabalhar para que seja entregue. Então você veja o respeito e o carinho que a gente tem que ter, justamente por isso que a gente falou, o luto da família, se colocar nessa situação. E aí a gente tem que jogar bem aberto, a gente como comissão de transplantes, porque esse é um compromisso nosso de entregar esse corpo, é da comissão esse compromisso com a família, e aí a gente tem que jogar aberto com a família no sentido que a gente também tem um tempo mínimo. Isso. Né? Um tempo mínimo que eu precise rodar esse ranking, que eu precise ter o paciente no outro hospital, e que a equipe venha para cá, que pode estar acontecendo mais de um explante no mesmo dia, né? Ou na mesma... simultâneo, vários protocolos ocorrendo junto. Então, eu tenho que jogar aberto e dizer... Ou seja, tem essa transparência. Tem essa transparência. E aí, a gente vai respeitar o que a família vai conseguir de limite pra gente, sendo bem franco, né? Numa conversa... Claro, vocês precisam ter essa abertura. Isso, e porque falar, não olha, adianta... funciona assim, não vamos suprimir aqui nenhuma informação. Isso, porque não adianta, assim, eu dizer pra família que eu vou entregar o corpo em 4 horas, que eu não vou conseguir, que a gente sabe que não vai dar, né? Mas eu terminei um protocolo à tarde, a família aceitou, e ela quer no outro dia de manhã, eu tenho que fazer de tudo para entregar esse corpo naquele horário de manhã. Sim. E aí vem um gancho bem interessante isso aí que a Karine falou, e eu falo para você, que é o seguinte, se você traz a família junto desse processo, e eles percebem o carinho, a dedicação de uma equipe perante aquele ente deles, dificilmente, né? Eu não lembro ter tido problema nessa questão de tempo, porque às vezes você pode programar, olha, amanhã às 8 horas a equipe vai estar chegando, acontece um imprevisto, não abre teto para descer a equipe que vem de Chapecó, atrasa. Dificilmente a família não compreende, porque ela está desde o início. Exatamente. E a equipe também avisa, a gente teve um atraso. Né? A gente tem que avisar. Quem que forma essa equipe, Karine? Então, ela é composta por médicos, enfermeiros e a gente tem uma psicóloga também na equipe. Psicóloga também, isso, né? Tem. Que também contribui. Isso. São enfermeiros, né? Preparados também, né? Que já estão em contato com esse paciente. A nossa equipe é composta por enfermeiros que estão na UTI. Né, porque geralmente esse paciente ele está lá nesse local. Os médicos também são plantonistas, intensivistas, né, que fazem plantão, o doutor faz plantão lá com a gente também, né, e os neurologistas, que daí são os médicos assistentes do paciente, né, que esse paciente geralmente ele vai estar internado para um neurologista, né, então o neurologista também faz parte desse processo, né. Sim. Falando de doação, tem uma outra forma de fazer a doação, que é a doação em vida. Que tipos de doações podem ser feitas para esse tipo de decisão? Você quer dizer assim... Por exemplo, um pai quer fazer a doação para o filho, né? De um rim, né? Entendi. Que não vai lhe fazer falta, né? De certa forma, quando ele estiver olhando para o filho e ver que o filho também está sendo beneficiado, né? Isso acontece também, né, doutor? Acontece. Essa é um bom quesito a ser discutido. Por exemplo, quando eu dou ok, uma família dá ok na questão de doação, não se escolhe quem vai receber, a gente nem sabe quem vai receber. Então essa é a primeira informação que deve ficar muito claro, né? Sim. Agora, existem as situações particulares. Por exemplo, eu tenho uma doença na família genética que leva, por exemplo, à insuficiência renal, meu filho está fazendo hemodiálise, ele já está numa fila provavelmente, já está no ranking.
Mas existe uma possibilidade de, devido a ser grau de parentesco muito próximo, ter a possibilidade de ser compatível. Então, na medida que eu tenho alguém da família, pai, que é compatível com o filho que está já em espera, existe a possibilidade de fazer isso aí, mas somente com autorização judicial, né? Entendendo e compreendendo muito bem esse exemplo, né? Que não é regra para todos, não. Né? Ou seja, ele continua sendo ofertado, né, na fila, ranqueado, porém, uma pessoa muito próxima, né, parentesco muito próximo, existe a compatibilidade. Então, e você demonstrando a questão que quer doar e você direcionando que é para o seu filho, legalmente não é permitido. Porém, se for feita uma análise pontual disso, tem vários detalhes que judicialmente é possível que seja discutido essa possibilidade. O doutor falou agora sobre essa questão principalmente do vínculo, né? Que muitas pessoas podem estar pensando, mas será que eu vou conhecer a pessoa que recebeu o órgão do meu do meu parente? Não tem. Não. Quando acontece a morte encefálica e a doação por conta do óbito daquele paciente, não tem esse vínculo. Não existe esse vínculo. Inclusive, ele se tem um cuidado para que ele não aconteça. Né? No Brasil é lei. É lei que é sigilo do doador e do receptor. Então, a gente não pode... Não estabelece nenhum tipo de relacionamento. Ter essa abertura. E já aconteceu situações assim, por exemplo, olha, eu aceito... Ele respondia pela família. Mas eu sei que tem um amigo meu que está na fila de transplante, mas eu aceito só se for para o parente desse meu amigo. Não pode, né? Então, não pode, você tem que explicar isso, que a gente não sabe para quem que é, a gente tem que ofertar. Sim. E aí o Estado, através do ranking, vai definir. Há um respeito a essa fila. Sem dúvida. Aí o doutor estava falando, então, do caso do pai que quer doar para o filho em vida. Né? E aí, nesse caso, há uma determinação judicial. Se discute em outra esfera a possibilidade de que isso seja feito. Né? Até porque passa por avaliação psicológica, assim. Para ver se não é assim, eu quero doar, mas vou me arrepender depois, ou, né? Então passa por vários critérios até tu conseguir fazer mas a é doação. possível também. É possível, mas tem que ser avaliado individualmente essa situação, né? Não é regra, né? Então, isso tem que ficar bem claro, porque senão as pessoas podem entender de uma forma, então se eu sou pai, eu tenho um filho doente, eu posso doar para ele. Não é bem assim. Não é tão simples assim. Muito difícil, por sinal. Tem que ser comprovado que só existe, talvez, essa compatibilidade deste pai para o filho, e não algum outro, né? E assim por diante. Então, é um processo um pouco delicado, mas seria possível, através de uma esfera judicial, em análise multidisciplinar? Sim, é possível. É que aí confunde um pouco com a doação de sangue e medula, né? Que daí ela é uma doação espontânea, que aí você pode sim doar, né? Ou ver se você é compatível com o filho, né? Com qualquer parente, né? Quando a gente vai para a esfera da doação de órgãos, banco, né? Ela é diferente. Tanto que eu, por exemplo, sou doadora de sangue e doadora de medula. Eu tenho minha amostra lá no EMOSC que eu sou doadora. Caso venha a ser compatível com alguém, eu sou chamada, enfim, né? Mas aí é diferente. Sim, entendi. Falando, já que a gente está esclarecendo aqui tudo que é possível nesse espaço de tempo a respeito de doação de órgãos, e pode ser uma dúvida comum lá para quem está assistindo, o doutor falou, né, do procedimento ali de retirada, né, do órgão. Esse paciente... Ou melhor, esse doador, né? Esse doador que veio a óbito, enfim. Ele, aparentemente, isso não muda. Né? Para a família, isso não muda nada, né? Não vai mudar nada esteticamente ou visualmente falando. Essa questão é o que é muito perguntado para a gente, questionado, né? Assim, poxa, como é que vai ser feito isso? Vão trazer ele sem os órgãos? Ele vai ficar deformado? Não. Isso aparente? É aparente, as pessoas, se forem, ele vai ser velado, vão perceber que ele foi... Não. Ele vai para o centro cirúrgico, né? É feito a retirada do órgão, condicionado em recipientes adequados, com temperatura adequada, enfim, todo o processo, o protocolo que exige é extremamente assim, minucioso, né? Desde coleta de exames, identificação, hora, enfim. E ele é feito, retirado
pela equipe de cirurgiões, né, capacitados, né, para fazer o explante, a retirada do órgão, e não fica nenhuma deformidade, não vai mudar a cor da pele, enfim, nada disso aí. Isso é uma ideia que as pessoas têm, né? Vixe, eles vão colocar o que lá dentro para preencher? Não é assim, não. Então não vai ficar deformado, não vai ter, ninguém vai perceber, isso tem todo um cuidado para que isso aconteça. É como se fosse uma cirurgia abdominal, se fosse para fazer uma apendicite e foi retirado, por exemplo, né, pâncreas, né? Aqui, como é que é a nossa estrutura aqui de hospital? Falando do Hospital Unimed, que a gente sabe que tem o heliponto, né, que facilita a agilidade nesse processo. Inclusive, é um tipo de procedimento que já é historicamente realizado aqui, né? Qual é a estrutura que é necessária? Né? A gente já falou de equipe, né? Mas qual é a estrutura que é necessária e como é esse procedimento? Assim, quando, a partir do momento em que a família deu ok, se fez toda essa abordagem, como é que acontece esse processo? Então, aí, a partir do aceite da família, né, a gente faz uma série de documentação, preenchimento de formulários, e a gente encaminha para a central de transplantes, né. E aí a gente está em contato direto desde o início, né, do diagnóstico, né, do paciente, nós já estamos em contato com eles, né, sobre a regulamentação dos exames que a gente faz, dos testes, né, enfim. E aí a gente, depois desse aceite, também fica em contato, porque é a central que vai nos dizer em que momento, em que horário que a equipe que vai vir explantar os órgãos vai vir, né? Então ela dá pra gente esse horário. Até esse horário a gente faz a manutenção do potencial doador na UTI, né? Que daí ele continua nos cuidados do intensivista, né? Até a gente conseguir que essa equipe chegue ao hospital, então pode ser que leve 2, 3, 4 horas, então a gente precisa acondicionar e manter esse potencial doador, né? E aí a gente vai organizar centro cirúrgico, instrumentador, circulante, né? Essa parte é com a nossa equipe do hospital. E aí os cirurgiões, auxiliar de cirurgião, isso é da SC Transplantes, né? Eles que encaminham. Eles encaminham essa equipe também? Essa equipe é deles, não é nossa. É uma equipe deles. Ah, sim. E aí? Então, essa logística o horário que chegará aqui essa equipe, né, a partir do explante, da retirada desses órgãos, quanto tempo vai levar e para onde vai, isso é central que define. A gente tem que estar com a equipe pronta, centro cirúrgico comunicado, né, e o principal, que é o paciente em condições de... E aí a Karine citou um detalhe muito importante. É um desafio você manter esse paciente em condições de... Porque, teoricamente, ele está morto. Ele faleceu. Exatamente. E eles fazem muita desautonomia, eles fazem arritmia, né? Os rins começam a diminuir a taxa de filtração. Enfim, é uma série de detalhes envolvidos que você tem que conduzir para que mantenha ele bem, entre aspas, para que os órgãos que vão ser retirados, e essa é outra questão, como é que eu avalio a questão desses órgãos, né? Como é que eu tenho essa resposta que eles podem ser utilizados ou não? A condição, às vezes é só abrindo mesmo, em loco, o momento que a gente abre, a gente percebe. E aí o gancho vem aqui, até que idade permite que um rim seja feito o explante e alguém receber? Então, tem assim as medianas, vamos dizer, de um coração 55 anos, né? Rim 72 anos, mas já aconteceu de um paciente de 76 anos receber, né? Um paciente que foi feito o explante tinha 76 anos e alguém recebeu, porque naquele momento o rim tinha condições assim, fisiológicas, macroscopicamente boas. Exatamente, né? Então, por quê? Porque houve uma equipe que conseguiu conduzir da melhor maneira possível. Então, se a gente não consegue conduzir bem, sem dúvida vai diminuindo a chance de ter esses órgãos num estado um pouco melhor. Se você, por exemplo, hidratar muito esse paciente, eles podem distender, ficarem demasiados, já não é legal. Se você der menos,
dificulta bastante, ele perde funcionalidade. Então, tem uma série de detalhes que a gente cuida. Isso é um médico da UTI que faz todo esse processo. É um intensivista. Junto com a enfermeira, É interessante isso aí, é gostoso falar sobre isso. É importante falar sobre isso, né? Porque, afinal de contas, o ciclo, né, da vida é chegar até o fim da vida, né? Isso vai acontecer. Muitas pessoas podem, a partir ainda, né, mesmo acontecendo o óbito, salvar outras vidas. É importante a gente trazer essa pauta para a mesa, porque quanto mais se fala, o tabu diminui, né? A resistência diminui, a falta de informação ela é responsável pela resistência. Quero perguntar nesse finalzinho de programa, o que isso representa para vocês, assim, como profissionais, e aí falando aqui em nome dessa comissão, que tem outros profissionais envolvidos. O que isso representa participar desse momento de uma maneira tão respeitosa, mostrando até para as pessoas, né, que se tem essa abordagem tão respeitosa, um zelo, um cuidado com aquela família. O que isso representa para vocês? Eu vou te dizer assim, que é emocionante. Do começo ao fim emocionante, assim. Porque a gente sofre junto com a família, como equipe, né? Porque a gente faz o acolhimento desde o início dessa família. E aí, quando eu digo de acolhimento e de processo, cada processo minucioso, a gente entra em contato com a família, a gente chama a família, a gente conversa com a família. Então, a gente fica dias, horas com essa família, né? E aí, a gente sofre junto com ela, obviamente, né? E aí, a gente, como profissional, a gente tem que entender que a gente pode, sim, sofrer, se emocionar, mas a gente não pode sofrer mais que a família, porque a gente está ali para acolher, né? Então, é muito emocionante ver que num processo tão dolorido, tão dificultoso, que é o luto, que é perder alguém querido, tu ser solidário com outras pessoas, né? Eu acho que não existe empatia, né, melhor no mundo do que essa, assim, vou te dizer, que é um gesto muito solidário, né? Acho que é um dos melhores gestos que a gente pode ter. E que aí a gente, como equipe, entende que a gente perdeu um paciente, que é difícil pra gente, inclusive para os intensivistas é muito difícil essa perda. Só que a gente ganhou outras vidas, né? Que a gente não viu, que a gente não vê, né? Nem imagina, nem né? imagina o impacto quem. Que isso vai ter na vida das outras nem pessoas. Imagina. A gente só sabe quando acontece alguns casos, assim, que a gente é pego de surpresa, de pessoas que já passaram por isso, né? Que doaram um órgão do seu ente querido, mas que já receberam alguém da família um órgão. Então, e a gente às vezes só escuta lá no finalzinho da história, né? E é muito emocionante, assim, não tem explicação do sentimento que a gente tem do início ao fim. É desgastante, é uma correria, é contra o tempo, né? A equipe fica engajada para aquilo dar certo, né? Para a família ser acolhida, para que esse processo de luto seja o mais adequado possível, né? E aí a gente sabe e estuda que tem vários artigos dizendo que a doação facilita o processo de luto, né? Então, a pessoa entende que aquela morte não foi em vão, que ela morreu, mas ela ajudou outras pessoas, né? E que muitos até falam que foi uma morte especial, que possibilitou salvar várias vidas, né? E eu acho que a gente fica com esse emotiva, né? A gente tem aquele respeito do luto e a gente tem a emoção de ter salvado outras vidas. Então, pra gente é confuso e é uma emoção, assim, dos dois lados. Confuso no sentido de mexer, sentimento, né? De mexer isso, de sentimento. Com a pessoa, né, que está envolvida. Lindas palavras, parabéns, Karine. Mas é bem isso aí mesmo, né? Você ter a possibilidade de trocar experiências, né? Em uma situação de tirando a gente, né, os profissionais que estão engajados no processo e sabem como funciona e devem saber como conduzir, você está pegando pessoas que nunca tiveram numa situação dessa, algumas nunca entraram no hospital, quiçá uma UTI, né, ou ter uma ideia como é que era uma UTI. Então, com situações de credo família, religioso, né, família, credos como religião, cultura,
enfim, você ter a possibilidade de trabalhar com essa família, né? Disponibilizar o teu carinho, a sua atenção e lembrando que paralelamente a tua vida está correndo. Você deixa a família, você deixa filho e você se volta, né, à atenção dessa família e sabendo que lá na frente podemos ter um sim e um não, né? E que em nenhum momento alguém desanima, a gente deixa de oferecer uma palavra de carinho, um ombro para chorar, né? E ao mesmo tempo você ser profissional, explicando todo o processo. Isso acho que é sorte nossa poder estar trabalhando numa situação dessa, numa equipe dessa, porque com certeza quem aprende mais e sempre que eu digo, me faz um ser melhor quando cada processo que a gente faz, com certeza me faz um ser melhor. E isso eu vou repassar para o meu filho, né? Isso para minha esposa, para os meus parentes, né? Então, é gratidão, né? Poder estar trabalhando nessa função, né? E, claro, se perguntar para a gente, tem treinamento para que a gente... Existe treinamento, existe capacitação para isso. E muitas. Quantas vezes a gente é questionado, somos treinados, recapacitados continuamente, porque você fazer uma comunicação, né, assim, questão do luto, notícias ruins, difíceis, é treinamento, né? Você tem que se comportar de uma forma adequada, posicionamento, um tom de voz que isso não pode ser muito alto, nem muito baixo, nem muito agudo, nem muito grave. Você se colocar de frente à pessoa sem nenhum objeto, né, que possa tirar a atenção dele, ao mesmo tempo criar obstáculos, você se colocar no mesmo posição dele, cultural, intelectual, de credo, é desafiador. Então, por isso que é tão gostoso, né? Entre aspas, não vamos, né? Sim, então, sim. Por isso que eu acho que a gente aprende muito mais com isso. E lembrando também que a gente não se depara com apenas um tipo de família ou de sentimento, né? A gente, quando fala de luto, e aí tem uma infinita coisa para falar de luto, a gente se depara com vários sentimentos. Então, desde aquele que a gente está esperando, que é choro, para o processo de raiva, para o processo de agressividade. Então, a gente tem técnicas para trabalhar com cada tipo de emoção e a gente vai entendendo, quanto mais a gente faz, mais a gente entende de que forma que a gente pode, né, acolher essa pessoa, porque ela também precisa de acolhimento. É a forma dela de demonstrar o luto dela, né? Nem todo mundo sai chorando. A gente tem que entender isso também, né? E outra questão, assim, a partir do momento que se inicia esse processo de acolhimento e você chama a família para que ela participe do processo, né? Detalhes, por exemplo, que depois a gente acaba ouvindo ou sendo relatado pelo familiar. Dá um exemplo. O paciente estava na UTI no processo de testagem para a confirmação da morte encefálica e nós conseguimos pegar uma poltrona para que um familiar muito próximo ficasse ao lado dele, uma poltrona. Se a gente for olhar assim, poxa, mas não custava nada, pelo contrário. Ela citou esse exemplo de termos, assim, por que vocês se preocuparam por uma poltrona para que eu ficasse do lado, sabendo que tinham outros pacientes também? Então veja bem, se a gente for analisar assim profundamente, que foi um gesto, que alguém se preocupou. Que parece simples, mas que faz toda a diferença. E que para ela, veja como a percepção que ela teve, meu Deus, alguém se preocupou comigo nesse momento onde a principal preocupação era o meu ente querido. Então, veja bem, isso é um exemplo, só um detalhe, né? A alimentação, né? Às vezes a pessoa não se sente bem, a gente tem que dar um atendimento médico, inclusive, enfim. Então, é um aprendizado, é gratificante e acho que isso nos faz movimentar, acordar todo dia e só tenho que agradecer. Senso de propósito, imagina, né, doutor? Eu acho. Olha, quero agradecer a presença de vocês aqui para falar sobre um assunto delicado de certa forma, mas que depois que vira a chave, eu imagino, pode fazer tanta diferença, né? Como a Karine falou, como o doutor também falou, onde chega isso, né? A que ponto isso pode impactar vidas e transformar vidas e ainda, né, fazer diferença, né? Essa pessoa que quantos órgãos, né, podem ser doados. Quero agradecer a presença de vocês, desejar... Só te cortando um pouquinho, só queria reforçar
O mais importante, assim, dessa campanha, né, e dessa sensibilização é que a gente converse sobre isso, que eu acho que é o que tem que ficar, né, dessa entrevista, dessa conversa, é conversar sobre isso com a sua família, né, porque ela manifeste, né, a sua família que você deseja ser doador. A sua família que vai decidir sobre isso lá no fim da vida, né? Então, converse, fale sim sobre morte, né? Não é o tabu, é a certeza que todos nós temos é que a gente vai nascer e um dia a gente vai morrer, independente da idade, independente da hora, né? Ninguém sabe, mas vai acontecer, né? E aí a gente precisa conversar sobre isso, né? Não é difícil, não é fácil, mas também não é difícil, né? Então, não é impossível. Não. Então, eu acho que o que eu queria que ficasse é que falassem sobre isso, né? Falassem sobre a sua vontade, assim, né? Muito bem. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Desejo um ótimo trabalho lá no dia a dia, né? Naquela rotina intensa que vocês têm, mas com certeza muito necessária, muito útil aí para quem precisa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui. Lembre-se de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais. Agradecemos nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. A gente fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!